Salve, meu povo, saudações rubro-negras. Pois é, o Felipe Luiz foi demitido nessa madrugada de segunda para terça, após uma vitória, né, expressiva de 8-0 em cima do Madureira, e se classificando para o final do Campeonato Carioca. O Felipe Luiz foi demitido, né? A gente foi surpreendido aí na madrugada com a nota oficial do Flamengo, demitindo o técnico, e o seu auxiliar do comando do Flamengo. Vamos falar sobre isso, vamos falar como o Felipe Luiz chegou no Flamengo. Antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, dá essa moral pra gente aí, pra gente crescer o canal, beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo? Pois é, o Felipe Luiz foi demitido. E a pergunta que fica é, demissão justa ou demissão injusta? O Felipe Luiz chegou no Flamengo no ano passado, o ano retrasado, perdão, após uma passagem do técnico Tite pelo Flamengo, uma passagem pífia, né? O time não tinha padrão de jogo, o time não tinha uma sequência boa, o Tite não conseguia fazer aquele time jogar. E o Felipe Luiz chegou, deu um padrão de jogo no Flamengo, ganhou a Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro. Depois, o ano passado fez uma temporada, na minha opinião, fantástica. O time ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão, não ganhou a Copa do Brasil porque abriu mão, né? Era nítido que o Flamengo não tinha um planejamento de continuar naquela Copa e o Flamengo abriu mão. E depois ainda fez um intercontinental, um mundial, na verdade, né? Um mundial de clubes, o Super Mundial de Clubes da FIFA, fez um mundial muito digno, jogou bem, ganhou só de virada, só do campeão do torneio, né? Que foi o Chelsea. E depois foi eliminado pelo Bayern de forma tranquila, de forma totalmente, absolutamente normal, como se fosse um time da Europa, que o povo fala, que ganhou, jogou de igual para sim, jogou de igual para igual. Por quê? Você acha que qual é o time do Brasil que joga de igual para igual? Ah, mas perdeu. Sim, mas qual é o time do Brasil que joga de igual para igual com o Bayern da vida, meu amigo? Nenhum, né? Beleza. E aí, após essa temporada boa, o Flamengo foi para o Intercontinental, foi para a final com o PSG, perdeu nos pênaltis, isso aí você já sabe. Esse ano o Flamengo iniciou uma temporada de uma forma bem diferente, é, perdendo jogos simples, jogadores com desempenho fraquíssimo dentro de campo. Eu, por muitas vezes aqui falei, sem vontade até, o Flamengo parecia um time sem vontade, pô. Parece que, sei lá, que os caras estão em Nárnia. Eu critiquei aqui nesse canal muitas vezes o Felipe Luiz, mas aquelas críticas, porque assim, ninguém, absolutamente ninguém está isento de críticas. Porque muitas vezes a formação do time, por exemplo, contra o Lanús mesmo, foi uma formação que a gente não entendia. Por exemplo, ontem botou uma formação e o time atacou o tempo todo. Claro que a qualidade técnica do Madureira não compara, né, com outros times, principalmente o Lanús, que é fraco, mas aí já é um time um pouco melhor. Mas as críticas, elas sempre são e devem ser pontuadas, né? Não tem como você, tipo assim, ter um trabalho impecável sem crítica. O cara vai estar sujeito a esse tipo de coisa. Mas o Felipe Luiz foi demitido de forma covarde. Foi demitido logo após a coletiva de imprensa, uma notinha, né? Sabe, assim, de forma totalmente surpresa. É, o início do Flamengo não é bom, realmente, mas é um técnico que tem a cara do Flamengo, né? Na minha opinião, já estava ali habituado, né? Com os jogadores, visto que ele conhecia esse elenco aí, jogou com eles, inclusive. Campeão absolutamente de tudo pelo Flamengo, né? Com exceção do Mundial, porque a Copa do Brasil ele também ganhou no outro ano. E foi demitido de forma covarde. E aí vem a pergunta: é, será que o Felipe Luiz vai para a Europa? Porque assim, eu acho que o Felipe Luiz ainda não tem mercado na Europa. Pelo menos no primeiro escalão de times europeus, no primeiro escalão ali, eu acredito que não. Mas aí você observa uma coisa. Tite tá balançando no Cruzeiro faz tempo, porque o trabalho do Tite no Cruzeiro é péssimo, entendeu? Aí você imagina se esse Felipe Luiz vai pro Cruzeiro e ganha um título em cima do Flamengo. Aí você vê a merda que essa diretoria do Flamengo tá fazendo. E outra, Jorge Jesus, quando saiu do Flamengo, disse que o inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo. O próprio Flamengo é inimigo dele mesmo. Por quê? As coisas no Flamengo vazam, escalação vaza, interesse por jogador vaza, se vai vender um jogador vaza, se tá tendo crise vaza, tudo no Flamengo vaza. Então o Flamengo tem um inimigo ali dentro ali que atua de forma veemente, que faz com que o time, sabe, desande de forma misteriosa. Então, tipo assim,
o Flamengo está fazendo uma merda novamente, porque quando o Flamengo era presidido pelo Rodolfo Landim e pelo Marcos Braz, eles pegaram um técnico que tinha mais de 70% de aproveitamento no Flamengo, que era o Dorival, um cara que ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, pegou um time totalmente desacreditado, apesar do elenco que o Flamengo tinha. O Flamengo era uma, sabe, podemos dizer que era um clima de terra arrasada no Flamengo. Ele pega esse Flamengo, ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores e o cara é demitido de forma covarde. Depois disso, ele foi para o São Paulo e o Flamengo foi para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, do Dorival, e toma uma chapuletada. Não foi uma goleada, mas perdeu de forma vergonhosa no Maracanã, empatou seu jogo no Morumbi e ergueu a taça de Copa do Brasil. O Flamengo picas. Aí, o que acontece? A diretoria do Flamengo está fazendo com que essa cena aí, com que essa história venha à tona novamente. Você acha legal isso aí? Bora pra frente. Saudações rubro-negras, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e obrigado.